Pessoal, graça e paz a todos. Aqui está o evangelista Tássio para trazer um estudo da palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Quero desde já aqui, agradecer aos irmãos da Igreja Batista Nova Sião, em especial os irmãos de Altamira, que é a igreja no qual eu presido, a igreja no qual eu dirijo. Tenho um carinho especial aos irmãos da congregação de Altamira. Então, eu trago um tema muito relevante para você, que está passando por esse processo de quarentena, por esse processo de pandemia mundial, onde nós precisamos abrir os nossos olhos e se preparar para o grande dia do Senhor. Quero falar hoje sobre o tema do arrebatamento. Então prepare caneta e papel. Certo? O texto base está em 2 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 17 ao 18, que diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Irmãos, essa é a palavra que nós entendemos, que seremos arrebatados juntamente com Ele, nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Essa é a palavra de Deus. Mas, primeiramente, a gente inicia com essa pergunta: o que é o arrebatamento? O que é o arrebatamento? As pessoas, às vezes, me perguntam e têm essa dúvida a respeito de como será o arrebatamento, a respeito do que é o arrebatamento, e nós iremos entrar na raiz da palavra. Arrebatamento vem de uma palavra latim, chamada raptare no latim, e uma palavra grega chamada arspazo, que quer dizer arrancado com força, ou seja, arrancado com violência. Nós seremos arrancados num abrir e piscar de olhos para os ares nos céus. Arrebatado, a igreja será arrebatado ao encontro do seu noivo nos ares. A Bíblia fala que num abrir e piscar de olhos nós seremos levados aos ares para o encontro do nosso noivo, certo? Porém, no arrebatamento, existem 3 teorias. A primeira teoria é a teoria pré-tribulacionista, a segunda teoria é a teoria mesotribulacionista, e a terceira teoria é a teoria pós-tribulacionista. Eu quero falar sobre essas três teorias para que você venha entender a respeito do arrebatamento da igreja e do processo que a igreja precisará passar, ok? Visão pré-tribulacionista. A visão pré-tribulacionista, irmãos, acredita que o Senhor, ele virá inicialmente, a primeira vinda do Senhor, o período em que a igreja será arrebatada, será no início da grande tribulação, ou seja, antes de iniciar o período do governo do anticristo, a igreja será levada aos céus. Esse período da grande tribulação será um período de muito terror, será um período de muita perseguição, aonde a Bíblia fala que nunca houve desde a criação e nunca haverá um período como esse. Será onde Deus irá despejar a sua ira. E assim como nos dias de Noé, que a Bíblia fala que casavam-se, davam-se em casamento, então veio o dilúvio e Deus retirou Noé com os seus familiares e os animais dentro da arca. Assim como Ló, que estava dentro de Sodoma e Gomorra, e Deus retirou Ló e seus familiares para fora de Sodoma e Gomorra, assim será também o dia em que o Senhor Jesus voltar. A sua primeira vinda será marcada pelo arrebatamento da igreja. Certo? A primeira vinda. Depois haverá 7 anos de grande tribulação. 7 anos de tribulação, o governo do anticristo. E logo após haverá a segunda vinda do Senhor, aonde ele virá sobre as nuvens e ele tocará pela segunda vez seus pés aqui na terra e estabelecerá o governo de Jesus durante 1000 anos, conhecido como o milênio. Certo? A segunda teoria é a mesotribulacionista. Ela é um pouco parecida com a pré-tribulacionista. O que diferencia a teoria pré para a teoria meso
é que a teoria mesotribulacionista acredita que a igreja irá passar por uma parte da grande tribulação. Ela verá o anticristo, ela assistirá ao governo do anticristo, no período de 3 anos e meio de paz, que será o governo do anticristo. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de perseguição. Nesse período de 3 anos e meio de paz, onde o anticristo estará estabelecendo o seu governo, a igreja estará. No meio da grande tribulação, a igreja será arrebatada, então concluirá o período do governo do anticristo, e depois Jesus irá retornar, certo? Irá retornar, pisará os seus pés em Jerusalém e estabelecerá o governo de Jesus aqui na terra durante 1000 anos. A terceira visão, a visão pós-tribulacionista. A visão pós-tribulacionista acredita que a igreja passará pela grande tribulação, que a igreja é uma igreja de mártire, que a igreja sempre foi uma igreja perseguida, que a igreja sempre foi uma igreja de pessoas que morrem em favor do evangelho, e não seria diferente na grande tribulação, que a igreja vai ver o anticristo, que muitos cristãos irão morrer sim na grande tribulação, que muitos cristãos irão ser mártires sim na grande tribulação, será perseguida e morta muitos cristãos. E depois da grande tribulação, depois da morte de muitos cristãos, então Jesus irá retornar, arrebatará a igreja e estabelecerá o governo de Jesus durante 1000 anos, certo? Passei para os irmãos 3 visões. Evangelista Tássio, qual a visão que você acredita? A minha visão, a visão que eu acho mais coerente dentro da palavra de Deus, é a visão pré-tribulacionista, onde a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, porque a grande tribulação foi reservada para Deus despejar a sua ira. E assim como foi com Noé na arca, assim como foi Ló na grande tribulação, assim será a igreja nos dias da grande tribulação, onde Jesus irá arrebatar a sua igreja e não permitirá a sua igreja passar pelo período de grande tribulação. O que acontecerá após dentro da visão pré-tribulacionista? O que acontecerá após o arrebatamento? Haverá, irmãos, um caos. Acidentes em vários outros lugares, congestionamento em rodovias federais, todo mundo estará procurando informações. O que foi que aconteceu? Pessoas estão desaparecendo em vários lugares do mundo. Os noticiários de TV querem explicação. As autoridades não sabem o que aconteceu. A NASA está investigando. Vários setores do governo estão investigando o que aconteceu. Vários rumores dizendo que Jesus voltou. Pessoas que ouviram uma palavra, parentes de pessoas que eram evangélicas, familiares, esses familiares seus que você tem pregado para eles e eles não acreditaram, pai, mãe, irmão, esposo, esposa, filhos, que ouviram uma mensagem, mas não creram no evangelho. Essas pessoas irão ter certeza de que Jesus voltou, certo? E os noticiários estão informando, procurando informações, ok? O governo haverá um caos mundial, e o governo terá que conter a população, porque a população quer informação, a população quer saber para onde foi minha mãe, para onde foi o pai, para onde foi os filhos, para onde foi os irmãos, para onde foi as pessoas que amam, os parentesco. Elas querem informações e o governo tem essa obrigação de passar informação para o povo. Então haverá um caos mundial, e esse caos mundial será propício para o estabelecimento do governo do anticristo, certo? Em Mateus 24, 15 ao 22 diz assim: quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa. Mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande, ou uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Irmãos, aqui tem um texto escatológico que fala sobre a grande tribulação.
Alguns teólogos preteristas acreditam que essa passagem bíblica já se cumpriu, que foi o período onde Tito invadiu Jerusalém, e foi o período onde Jerusalém foi sitiada durante vários dias, e Tito invadiu Jerusalém, e em Jerusalém matou várias grávidas, e várias mulheres foram mortas ali dentro de Jerusalém, certo? Mas nós acreditamos numa visão aonde ainda acontecerá. É um texto escatológico aonde ainda irá acontecer. O governo do anticristo. Irmãos, aqui eu quero que você preste bem atenção nessa passagem que eu quero passar para os irmãos. O governo do anticristo será um período aonde ele resolverá vários problemas da terra, certo? Agora, uma pergunta que eu quero que vocês tenham em mente: quem estará no governo do anticristo? Estará no governo do anticristo as pessoas que estavam dentro da igreja, mas não faziam parte da igreja. As pessoas que não se firmaram no evangelho, até se batizaram, até davam dízimo, até pregavam ou talvez participavam do culto, mas não era verdadeiramente a igreja de Cristo. Aqueles que não alicerçaram seus fundamentos na rocha, aqueles que brincaram dentro da igreja, aqueles que pecaram no altar do Senhor, são aquele texto que diz lá do joio e do trigo. Jesus, quando voltar, ele virá separar o joio do trigo. O trigo será levado, o joio será deixado. E aqui, essas pessoas irão ter que passar pelo governo do anticristo, certo? O anticristo, ele resolverá todos os problemas sociais. Aqui haverá casa própria, quem precisar de casa própria, haverá emprego, haverá educação, haverá saúde, certo? Por quê? Porque a igreja deixará na terra os seus despojos, as riquezas do povo de Deus ficará aqui na terra. E nisso o anticristo terá a facilidade de governar sobre a terra, porque os despojos do povo de Deus, a sua casa, meu irmão, a sua fazenda, o seu carro, toda a sua riqueza ficará na terra, porque nós sabemos que a nossa morada não é na terra, a nossa morada é no céu, certo? Então o anticristo terá todo o despojo da igreja e ele conseguirá resolver todos os problemas sociais aqui da terra, certo? Detalhe aqui, irmãos, Israel, a nação de Israel, ela será enganada pelo anticristo. Por quê? A Bíblia fala em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 13, que o anticristo seduzirá as nações, incluindo Israel. E Israel ainda está na espera do Messias. E quando ela olhar para o anticristo, ela vai perceber que ele é o Messias que ela tanto esperava. E a visão do anticristo é enganar Israel. A visão do anticristo é conseguir enganar a Israel e fazer com que Israel acredite que esse líder verdadeiramente é o Messias. Certo? Então, nesse período, uma das profecias que terá que se cumprir é que o anticristo ele reconstruirá o templo de Salomão, que foi destruído no primeiro século pelo imperador Tito, ali em Jerusalém. Então haverá reconstrução do templo de Salomão, e eles acreditarão que o governador, que o líder será verdadeiramente o Messias esperado pelos judeus, certo? Porém, após o anticristo enganar o povo de Deus, os escolhidos, enganar os judeus, ela exigirá adoração à besta. E é aí que o povo judeu vai perceber que esse Messias, que esse líder não é o Messias que eles estavam esperando, porque jamais o Messias
iria exigir adoração, iria se encurvar diante de alguém ou diante de alguma imagem, certo? Então os judeus vão perceber que eles foram enganados por esse homem, e é daí que haverá o sangue de muitos homens, de muitos judeus, de muitos cristãos, de muitas pessoas que têm a sua fé, que têm a sua crença, que será derramado por causa desse líder, desse anticristo. E é nesse momento que Jesus retornará. A Bíblia fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8: então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Quando Jesus voltar, através do fôlego, através do seu sopro, ele destruirá o anticristo e estabelecerá o governo do milênio aqui na terra, a começar por Jerusalém. Certo, irmãos? Então fica bem claro que nós estamos bem próximo da vinda de Jesus e que precisamos nos preparar, e que essa quarentena é apenas uma forma de Deus para as nações, para que as nações venham a entender que o nosso Jesus é soberano sobre todas as coisas, e que essa geração venha acordar para o dia do Senhor, venha acordar para a vinda do Senhor. Se você se encontra distante, se você se encontra afastado do Evangelho, se você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, o momento, meu irmão, é agora. Entregue a sua vida a Jesus, porque Jesus está voltando e Ele deseja que você venha verdadeiramente se entregar para Ele, para participar do grande coral, do povo que há de morar no céu juntamente com Ele, para ter uma vida eterna, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Meu irmão, então recebe no seu coração essa palavra, recebe no seu coração esse estudo, e fica assim. Eu quero trazer para você sempre esses vídeos, sempre esse estudo, para que você venha nesse período de quarentena se edificar na palavra de Deus. Então está aqui o meu abraço a você, meu querido, em nome de Jesus. Receba, para a glória de Deus, a graça e a paz do Senhor, em nome de Jesus.